Bom dia a todos. Meu nome é André Falcão, sou Channel SE aqui na Palo Alto Networks para o território nacional. Para falar de jornada para a nuvem, é muito importante a gente saber de alguns números, né, pessoal? Então, quando a gente fala de TI através de cloud pública, existe uma estatística bem interessante aí da Forbes que diz que 60% de TI entregue através de cloud pública aí em 2020, ou seja, ano passado, a gente já tinha aí uma percepção de aderência da cloud pública a nível mundial. Quando falamos de alguns aprendizados, outras estatísticas bem interessantes, não só da Forbes, agora falando do Gartner, que diz que até ano que vem, 2022, 95% das falhas de segurança serão criadas aí por erros humanos. E como que a gente pode evitar com que esse tipo de coisa aconteça? Como que a gente pode apoiar nesse sentido? A Palo Alto fez um assessment. Esse assessment mostrou muitos pontos interessantes do ponto de vista de segurança. Quando a gente fala aí de comprometimento de conta, em torno de um quarto, aí 27% das empresas desse assessment, pessoal, tiveram a conta comprometida. Em torno aí de um quarto, 25%, tiveram atividade de cryptojacking, ou seja, aquela atividade de mineração de criptomoedas no ambiente de cloud pública. Quando a gente fala de erros de configuração, quase metade aí das empresas desse assessment que a Palo Alto efetuou possuem algum tipo de dado exposto em serviço de storage em cloud pública. Então, olha que interessante, são vários vetores aí que podem proporcionar risco para as empresas. E quando a gente fala aí de vulnerabilidade, na cloud não é diferente, né, pessoal? Então, quando a gente fala de ambiente vulnerável, 24%, em torno de um quarto aí, novamente, das empresas que foram avaliadas aí durante o assessment, possuem atualizações críticas ali para serem aplicadas, né? Atualizações que precisam ser aplicadas também na cloud pública. E aí, quando a gente fala de segurança na cloud, quem que é responsável por essa segurança, né, pessoal? A segurança, ela entra naquele modelo tradicional de responsabilidade compartilhada. Ou seja, parte da segurança, parte da história é de responsabilidade ali do provedor de cloud pública e o restante é de quem contrata aqueles serviços. Ou seja, a parte de TI, storage, toda a parte que vai por baixo da infraestrutura ali do provedor de cloud pública, quem cuida daquelas camadas é o próprio provedor, pessoal. E quando a gente fala das camadas acima, o sistema operacional, qual máquina virtual vai ser instalada, quais são as aplicações que vão estar ali dentro, como aquilo vai se comunicar entre si, qual que é a segurança aplicada, as camadas, quem vai poder acessar, né, a parte de IAM, etc, etc, qual o conteúdo, o código da aplicação, tudo aquilo é de responsabilidade do cliente e todos os provedores deixam isso bem claro nos termos de contratação do serviço. Existem aí vários sabores de cloud, como a gente já conhece, e conforme a gente vai entrando nesses sabores, a gente percebe que cada vez o provedor pode ter mais responsabilidade sobre essas camadas e quem contrata passa a usar aquilo de forma cada vez mais prática, mais flexível, de certa forma mais simples, né, pessoal? E quando a gente fala aí do modelo tradicional, é evidente, todas as camadas são controladas e de responsabilidade de quem cuida daquilo, de quem compra aquilo. Então, tradicionalmente falando, a gente tinha lá a rede, o storage, o servidor, o ambiente de virtualização, o hypervisor, o ambiente de banco de dados, as aplicações, tudo aquilo ficava sob a responsabilidade do cliente. Conforme isso foi migrando para o modelo de nuvem, nos mais diferentes formatos de consumo, a gente percebe que essas camadas elas vão passando cada vez mais transparentes para quem usa. E aí, dando exemplo, né, exemplo bem tradicional, é a empresa que não usa apenas um provedor, apenas um serviço, apenas um modelo, um sabor de consumo de cloud, né? Quando a gente fala de um exemplo, a gente tem aí uma empresa que utilizava algumas aplicações tradicionais no seu data center local e acabou migrando, de repente, para um consumo de aplicação de software como serviço, porque poderia acessar de qualquer lugar, não precisaria manter aquele ambiente no data center local, era escalável, era fácil de utilizar, era intuitivo, e entre outros benefícios. Essa mesma empresa, de repente, viu que era bem interessante migrar para um modelo de consumo também em cloud pública, para o ambiente de infraestrutura como serviço,
para migrar justamente alguns serviços que estavam no data center tradicional para ir para um modelo escalável em cloud pública. E não só o modelo de infraestrutura, mas também como plataforma, no caso aí o storage. E percebam, pessoal, que aqui a gente está trazendo exemplos bem simplistas de como a empresa ela precisa de ter flexibilidade e não necessariamente ficar amarrada a uma determinada demanda. Se uma parte da empresa precisa daquele determinado serviço, não vai ser prender a empresa em um determinado provedor que vai resolver a situação, né? E a resposta aí da pergunta no final do dia é: tudo vai para a nuvem? Será que todas as aplicações, todos os serviços vão para a cloud pública? Isso depende bastante, né? Tem empresas que nascem na nuvem, tem empresas que estão indo para a nuvem, tem empresas que foram e já voltaram. Então, a resposta para essa pergunta é depende. No caso do exemplo aqui, algumas aplicações, no caso aí para essa empresa, aplicações mais nobres, como por exemplo finanças e projetos críticos, ficaram aí justamente no data center local, enquanto as outras ofertas que a gente acabou de mencionar foram para o modelo de cloud pública. E a verdade, pessoal, é que os nossos clientes e as empresas, eles de alguma forma começam na nuvem, de forma pequena, e isso começa a crescer, isso começa a escalar, começa a existir cada vez mais recursos em cloud pública, e começa a ter recursos, inclusive, em ambientes multi-cloud, pessoal. Então, quando a gente fala de visibilidade em inventário, é um grande desafio hoje para qualquer empresa entender de forma contextualizada o que existe em cloud pública. Quais são as regiões que eu estou consumindo cloud pública? Quais recursos estão dentro dessas regiões? Quais recursos eu tenho em cada uma das clouds públicas que eu estou consumindo? Que eu estou provendo serviços a nível mundial? Então, ter a visibilidade em inventário de todos os recursos que eu estou utilizando em cloud pública já é um desafio, principalmente quando a gente fala de vários provedores. Quando a gente fala, então, de auditoria de alterações, fica um desafio bastante grande também de poder controlar qual administrador faz o quê, né, e quando fez, o que fez, em cloud pública, principalmente no ambiente multi-cloud. Seria o mundo perfeito se a gente tivesse o administrador A mexendo apenas nos recursos que são destinados a ele, e assim por diante. O administrador B administra apenas a parte responsável por ele, e etc, etc. Mas o que acontece no dia a dia é que existe muita colaboração no consumo e ali no dia a dia de cloud pública. Existem times que colaboram nos mesmos recursos, que interagem, que administram os mesmos recursos. E a verdade é que essa interação ela é bem intensa e bem dinâmica. Inclusive, existem, como muitos de nós aí já percebemos, a parte de automação de cloud pública bem intensa. Então, saber o que foi alterado, quando, né, e como foi alterado, é fundamental para a gente ter a auditoria de tudo que foi feito ao longo do tempo em cloud pública, principalmente no ambiente, novamente falando aí, do ambiente multi-cloud. A parte de regulamentação não é diferente. Quando nós temos que estar em compliance, estar de acordo com algum tipo de normativa, a gente faz isso já no data center tradicional e na nuvem não é diferente, concordo? Então, na nuvem, a gente precisa também estar em compliance com determinada regulamentação e fazer isso no ambiente, novamente, aí, multi-cloud também é bastante desafiador, porque cada cloud é de um jeito, cada cloud tem uma linha de comando, cada cloud se configura de um jeito, se opera de um jeito, se administra de um jeito. Os termos, as terminologias utilizadas, elas variam e alguns conceitos até são parecidos. Erros humanos, conforme a gente viu aí no início da nossa conversa, são bem comuns em cloud pública, e o problema de quando a gente tem um erro humano em cloud pública é que a gente pode automatizar aí, entre aspas, o caos, né, pessoal? Por quê? Porque quando a gente possui em cloud pública um erro humano, ele pode escalar a proporções aí inimagináveis. E quando a gente tem aí um erro humano, isso pode resultar
em acessos indevidos e se tornar um ponto de entrada do atacante para o ambiente, de repente, de data center local, ou até mesmo outros pontos da empresa, porque a nuvem passa a ser uma porta de entrada para o atacante. Quando não é uma porta de entrada para atacante, pode proporcionar o vazamento em massa de dados e acessos suspeitos das mais diferentes localidades aí no mundo. Então, temos várias realidades quando falamos de cloud pública, e a realidade também que a gente observa bastante é o dinamismo, ou seja, a mudança de comportamento bem intensa na administração. Como a cloud pública ela pode ser acessada de vários lugares e simultaneamente, a gente observa que a mudança de comportamento é bem difícil de acompanhar quando a gente tem um administrador A que sai da localidade 1 e vai para a localidade 2, utilizando as mesmas credenciais. Quando a gente tem esse tipo de acontecimento, pessoal, fica muito difícil saber se aquele administrador é justamente o administrador legítimo ou se alguém roubou, né, a credencial desse administrador. Será que aquela atividade desse administrador ela é legítima? Será que ele é, tradicionalmente falando, responsável por operar aquela parte da cloud pública? E quando falamos de containers, a história fica um pouco mais complexa. O container aí, ele, de certa forma, ele é bem flexível, ele é responsável pela menor parte da história quando a gente fala de microserviço. Então, quando a gente fala aí do lado esquerdo, a gente tem um ambiente tradicional, composto aí de forma bem simplista, pessoal, pelo servidor, o hypervisor, as máquinas virtuais e ali dentro as aplicações instaladas. Mas quando a gente fala de containers, esse ambiente ele pega apenas a menor parte, ou seja, ele tem vários benefícios no ambiente de container, porque ele pega a menor parte, ele não tem o tamanho de uma máquina virtual, tradicionalmente falando, ele tem apenas o conteúdo, o código necessário para rodar aquela aplicação, as dependências daquela aplicação. Ele pode ser flexível, rodar em diferentes plataformas a partir de um motor que proporciona essa flexibilidade, aí um dos mais conhecidos é o Docker. E esses containers, eles se falam, eles se comunicam, e é fundamental a gente entender qual tipo de comunicação entre esses microserviços, entre esses containers, são legítimos, quais não poderiam estar acontecendo, e qual container, de repente, pode estar vulnerável e não deveria subir no ambiente de produção. Acompanhar esse dinamismo também é bem desafiador, porque a gente fala de um ambiente bem dinâmico. Um exemplo da oferta que pode ajudar a gente no dia a dia, pessoal, é a Prisma Cloud, onde a gente tem aí a fusão, né, a aquisição de diversas empresas ao longo do tempo. Então, a Palo Alto Networks, ela adquiriu várias empresas ao longo dos últimos anos, entre elas aí a Redlock, a Evident.io, a PureSec, a Twistlock e a Poreto, tornando aí uma plataforma única e exclusiva para tratamento aí da segurança no ambiente multi-cloud. Então, a Prisma Cloud, o Prisma Cloud vai ser capaz de monitorar toda a parte de infraestrutura como serviço, como que aquilo está configurado, se está seguindo as melhores práticas, o ambiente de multi-cloud, todos os recursos, qual é a visibilidade, inventário, será que aquilo está de acordo com as regulamentações que eu acompanho, de repente o RIPO, PCI, LGPD, GDPR e muitas outras. E todo o ambiente também de microserviços, incluindo a integração com ferramentas de DevOps. Alguns exemplos aqui, pessoal, para trazer do dia a dia da utilização do Prisma Cloud, é acompanhar justamente aquele primeiro desafio que a gente comentou de ter a visibilidade e o inventário dos recursos que a gente tem nos ambientes de cloud pública. Então, quando a gente olha aqui no exemplo, o Prisma Cloud vai trazendo um destaque para a gente quantos recursos a gente tem em cloud pública, quantos estão de acordo com a melhor prática de segurança, comparando as configurações da cloud pública aí com centenas de políticas de melhores práticas para reduzir o risco das empresas, proporcionando numa tela só a visibilidade quebrada aí, separada, né, destacada por serviço de cloud pública, qual que é o provedor, e dentro deles, quantos recursos estão de acordo com a melhor prática e quantos não estão. E, obviamente, que se a gente clicar nos recursos que não estão
de acordo com a melhor prática, o Prisma Cloud é capaz de trazer o detalhe do que a gente precisa fazer para melhorar esse ambiente. Além disso, o que será que está sendo, o que está sendo, da onde está vindo o consumo da cloud pública? Será que tem alguma parte, geograficamente falando aí, que está consumindo a minha cloud, que pode me trazer algum tipo de risco? O Prisma Cloud vai trazer essa visibilidade de geolocalização, com base no consumo de cloud pública, e a partir do momento que a gente vai aumentando ali a visibilidade no mapa, a gente consegue trazer o detalhe daquela região, de como está a comunicação, o consumo de cloud pública daquele ponto, geograficamente falando, trazendo o detalhe de todos os tipos de tráfego passando nos recursos daquela região. Ou seja, quando eu vejo ali o mapa, a gente é capaz de olhar como que aquela comunicação está, quais são as partes que se falam, quais serviços estão passando entre as partes, e se essas partes tiverem algum ponto de atenção, se esses recursos tiverem algum ponto de atenção, algum risco envolvido, ele vai aparecer aqui com um símbolo, por exemplo, de exclamação, mostrando para a gente que aquele recurso de cloud pública possui algum tipo de risco. De repente, por estar recebendo comunicações de IP suspeitos, de repente, por estar vulnerável, e todas as comunicações, inclusive com outros provedores de cloud pública, vão aparecer ali numa tela só, pessoal. Então, essa visibilidade de, inventário, né, dos recursos que a gente tem em cloud pública, né, dos recursos. 2, visão de consumo, geograficamente falando. 3, quais são os riscos, os possíveis riscos relacionados a comunicações de IPs, de comunicações de IP suspeitos que estão chegando nos recursos de cloud pública. 4, como que eles se comunicam, quais serviços estão passando naquelas comunicações. E a partir do momento que eu clico em um desses recursos, a gente consegue acompanhar toda a existência desse recurso em cloud pública desde o dia que ele apareceu ali. Ou seja, ao longo do tempo, se a gente reparar aqui, a gente tem uma linha do tempo que vai avançando, e aqui a gente tem, por exemplo, desde 1º de outubro, onde a gente vê que, ao longo dos dias, foram detectadas, de repente, algumas vulnerabilidades nesse recurso, inclusive algumas relacionadas com os CVEs mapeados, com o número do CVE, e se algum tipo de alteração for feita com relação a esse recurso, a gente mostra qual foi a alteração, qual foi a informação que saiu, a informação que chegou. Então, tudo numa tela só, possível, de forma bem flexível, de forma bem intuitiva, poder navegar e investigar possíveis riscos de cloud pública. Quando a gente fala aí de regulamentação e compliance, o Prisma Cloud traz aí vários, né, diversos padrões já mapeados na oferta, onde a gente tem alguns exemplos aqui na tela, onde ele compara de uma vez só todos os padrões com o NIST, com a ISO 27001, com o GDPR, SOC 2, CCPA e etc., CIS, PCI. E a gente vê numa tela só quais são os recursos que passaram de acordo com as melhores práticas, quais não passaram, e tudo aqui é drill down, ou seja, se eu for clicando em cada uma dessas partes na tela, a gente consegue trazer exatamente qual que é o recurso, em que área ele está, qual a cloud pública que ele está, como ele está configurado, qual o histórico de auditoria desses recursos, quem foi que fez aquele tipo de alteração, e assim por diante. Uma coisa bem interessante que o Prisma Cloud é capaz de fazer é a parte justamente de acompanhamento das atividades que os administradores performaram no ambiente ao longo do tempo. Ou seja, o Prisma Cloud conta com um motor, pessoal, de machine learning, ou seja, aprendizado de máquina, que monitora justamente quais são as atividades que são feitas, né, ao longo dos dias, ao longo do tempo, e a partir do momento que aquele administrador foge o padrão que ele sempre efetuou, por exemplo, neste caso do exemplo, a gente tem o administrador James, né, que sempre acessou o EC2 da AWS, o IAM, e de repente ele começou a acessar o S3 de uma localidade que não é o padrão do James, desse administrador. Percebam aqui que a gente tem a relação do recurso que o administrador utiliza, a localidade,
os IPs aí de origem, qual é o horário que ele costuma acessar, ou seja, horário comercial e depois do horário comercial, e agora ele está acessando o S3, ou seja, o serviço de storage de Paris, de uma outra localidade que não estava padrão nesse administrador, e durante o final de semana. Além disso, a gente acompanha a parte de Impossible Traveler, ou seja, o administrador acessa aquela cloud pública de um lugar e, de repente, ela acessa de um lugar distante o suficiente para a gente ter uma possível evidência de roubo de credencial. Desse exemplo, a gente tem o usuário que acessou de Ladeira Ranch esse horário e, de repente, ele acessou dessa outra localidade que está a mais de 5.500 milhas de distância, então ele teria que viajar aí e ele dá justamente a evidência de qual seria a velocidade que esse usuário teria que passar de um lado para o outro para chegar ali no destino. O Prisma Cloud também, para fechar, pessoal, ele monitora não só o inventário da parte de IaaS, PaaS, como que a cloud pública, ambiente multicloud está configurado, quais são as comunicações que nem a gente acabou de ver, e como que isso está com relação às regulamentações e compliance, e assim por diante, mas também é capaz de monitorar toda a parte de microserviços, integrado aí com ferramentas de DevOps. Quando a gente fala de DevOps, a gente tem aí um ambiente que é bastante automatizado, ou seja, são vários containers que podem se falar, que podem escalar, que podem entrar aí no pipeline, né, durante o desenvolvimento de uma determinada aplicação, que fica bastante desafiador a gente aplicar microsegmentação, né, deixar com que apenas a comunicação necessária aconteça para tornar aquele ambiente mais seguro, reduzindo assim a superfície de ataque e garantindo um ambiente de microsegmentação, um ambiente baseado na técnica, na tática e na filosofia do Zero Trust, onde a gente só permite aquilo extremamente necessário. Então, o Prisma Cloud ele é capaz de monitorar como que esse ambiente se conversa, aprender como que esse ambiente se comunica e, a partir daí, aplicar de forma específica e direta, bem objetiva, quais comunicações são permitidas no ambiente de microserviços. Tudo isso numa única tela, pessoal. Gostaria de abrir aqui, nós temos mais 5 minutinhos, 3 minutinhos para perguntas e respostas. Legal, apareceu uma pergunta aqui referente à oferta, se ela é no modelo de SaaS ou se ela precisa ser implementada num data center da empresa. Boa pergunta, pessoal. O Prisma Cloud, ele vem em dois formatos. O formato mais comum, né, que a gente observa que os clientes utilizam, é justamente o formato de SaaS, ou seja, ele pode ser utilizado a partir do navegador, ele é uma oferta baseada em nuvem, então ele é da nuvem para nuvem, ele se comunica diretamente aí com os provedores de cloud pública e a integração acontece em minutos. Então, a outra pergunta que apareceu aqui é se a integração precisa de muitos pré-requisitos. Boa pergunta. Essa integração com o provedor de cloud pública, ela acontece de forma bem transparente para os times aí de cloud, então isso ajuda bastante a ter a visibilidade de forma rápida. Então, inclusive, a gente convida aí quem tiver interesse a fazer um assessment no ambiente de cloud pública. A gente está totalmente à disposição, só entrar em contato com o nosso time. Então, em questão justamente de minutos, a gente consegue integrar com a cloud pública, com o provedor de cloud pública, por exemplo, um AWS, um GCP, um Azure e assim por diante, validar como que está toda aquela configuração, como está a melhor prática de adoção aí das políticas de segurança, das configurações, e a gente consegue trazer uma visibilidade aí bem rápida de tudo isso que a gente acabou de ver, de forma bem rápida. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Boa pergunta. Aqui surgiu a questão de se o Prisma Cloud ele atua aí na correção
das partes que não estiverem em conformidade. Justamente, pessoal, a partir do momento que o Prisma Cloud ele é capaz de entender o que está com problema, o que não está de acordo com a melhor prática de segurança, ele é capaz de tomar várias ações. Ele pode integrar com ferramentas aí de abertura de chamado, com ferramentas de SOAR, pode encaminhar e-mail, pode integrar com ferramentas nativas de cloud pública, como, por exemplo, as ferramentas de mensageria. A gente pode, inclusive, remediar automaticamente. O Prisma Cloud pode acessar a cloud pública do cliente e aplicar as alterações de forma automatizada ou não, ou você pode também pedir para o Prisma Cloud te mostrar como que faz a correção e você copiar o comando de correção do Prisma Cloud e aplicar isso de forma manual aí no provedor de cloud pública. Para fechar, já chegamos ao final aqui da nossa apresentação. Se existe trial. Muito boa pergunta, pessoal. Existe sim o trial, inclusive aí fica novamente o canal aberto, o convite para quem quiser, tiver interesse de fazer um assessment aí e utiliza a cloud pública, só entrar em contato com a gente. Ficaremos muito felizes aí poder apoiar nessa jornada de nuvem. Quem tiver mais alguma pergunta, por gentileza, entre em contato com o nosso time da Palo Alto Networks aqui no Brasil. Eu agradeço aí pela atenção de todos, desejo aí um excelente dia, um ótimo trabalho, um grande abraço e a gente se vê na próxima oportunidade, pessoal. Até mais.